Quando a filha de um magnata escolhe a babá em vez das herdeiras da elite para ser sua nova mãe, uma conspiração cruel é armada para destruir o amor verdadeiro. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som de risadas infantis ecoava pelo jardim perfeitamente aparado, onde Giovanna, de 6 anos, corria entre as flores enquanto sua cuidadora a observava com um sorriso maternal. Inês, de 29 anos, havia chegado à casa dos Braga quando Giovanna ainda era um bebê. Contratada inicialmente como babá temporária durante a doença de Camila, ela gradualmente se tornou muito mais, confidente, educadora e a figura materna que a menina conheceu praticamente toda a vida. "Papai!" gritou Giovanna, correndo em direção à varanda onde Rafael acabava de chegar do escritório, ainda vestindo seu terno impecável. "Inês me ensinou a fazer uma coroa de margaridas." Rafael sorriu, pegando a filha no colo, mas seu olhar rapidamente encontrou o de Inês, que se aproximava discretamente. Por um momento, ele se perdeu observando-a. O cabelo castanho preso em um coque simples, o olhar que realçava sua beleza natural e, principalmente, o brilho genuíno nos olhos quando olhava para Giovanna. "Seu Rafael", disse Inês, com a voz suave que sempre o tranquilizava. "A pequena almoçou bem hoje, terminou toda a lição de casa e..." Ela hesitou. Perguntou novamente sobre quando você vai se casar. Rafael suspirou. Aos 6 anos, Giovanna havia desenvolvido uma obsessão peculiar. Queria que o pai se casasse, não por necessidade de uma nova mãe, ela mal se lembrava de Camila, mas por uma lógica infantil que associava casamento à felicidade completa das histórias que Inês lhe contava. "Meu amor, já conversamos sobre isso", disse Rafael, colocando a filha no chão. "Papai não precisa se casar para ser feliz." Mas nas histórias da Inês, o príncipe sempre se casa com a princesa e eles ficam felizes para sempre, insistiu Giovanna, cruzando os bracinhos. "E você é um príncipe, papai." Inês riu baixinho. "Giovanna, nem todas as histórias terminam com casamento. Lembra da história do rei que encontrou a felicidade cuidando de seu reino?" "Mas essa foi chata", rebateu a menina, fazendo os adultos rirem. Naquela noite, após colocar Giovanna para dormir, Rafael encontrou-se sozinho em seu escritório, olhando pela janela para os jardins iluminados. A solidão havia se tornado uma companhia constante, mas nos últimos meses, algo havia mudado. Ele se pegava esperando pelos momentos em que Inês aparecia para dar relatórios sobre Giovanna, prolongando as conversas sobre assuntos triviais apenas para ouvir sua voz. "Rafael, você não pode continuar assim", disse Marina Cavalcante, sua cunhada e única família próxima desde a morte de Camila. Elas estavam tomando café na varanda no domingo seguinte, enquanto Giovanna brincava no jardim sob os cuidados de Inês. "Giovanna precisa de uma figura materna adequada e você precisa de uma companheira à sua altura." Marina, casada com o irmão mais velho de Camila, sempre se considerava autoridade em assuntos de família após a tragédia. Elegante e bem relacionada, ela frequentava os mesmos círculos sociais que Rafael deveria, segundo sua opinião, cultivar mais ativamente. "Giovanna está bem", respondeu Rafael, observando a filha que tentava ensinar Inês a fazer cambalhotas. "Ela é feliz, inteligente e bem educada." "Por uma empregada, Rafael." Marina baixou a voz, mas o tom permaneceu firme. "Inês é uma boa funcionária, não questiono isso, mas Giovanna está crescendo. Em breve precisará de orientação sobre etiqueta, relacionamentos sociais, cultura. Coisas que uma pessoa simples não pode oferecer." Rafael sentiu uma irritação crescente. "Inês não é uma pessoa simples, ela é formada em pedagogia, fala 3 idiomas, tem mais cultura que muitas das suas amigas socialites. Então por que trabalha como babá?" Marina arqueou uma sobrancelha. "Rafael, você é um dos homens mais influentes do país. Giovanna será a herdeira de um império. Ela precisa aprender desde cedo qual é o seu lugar no mundo." Antes que Rafael pudesse responder, Giovanna correu até eles, ofegante e radiante. "Tia Marina viu como a Inês faz cambalhotas? Ela disse que quando era pequena fazia isso no quintal da casa dela no interior."
A menina se virou para o pai. Papai, podemos visitar a família da Inês nas férias? Marina trocou um olhar significativo com Rafael. Querida, que tal se você fosse tomar um banho? Temos uma tarde especial planejada. Após Giovanna sair, Marina se inclinou para a frente. Você vê o problema? Ela está se identificando mais com a classe social da empregada do que com a nossa. Rafael, organizei um almoço para a próxima semana. Algumas das mulheres mais elegantes e adequadas da nossa sociedade. Mulheres que poderiam ser excelentes madrastas para Giovanna e companheiras para você. A semana seguinte trouxe um movimento incomum à Mansão Braga. Marina havia orquestrado o que chamou discretamente de encontro social, mas que todos sabiam ser uma sessão de apresentação de candidatas para Rafael. Inês observava da janela da cozinha enquanto carros luxuosos chegavam à entrada principal. Mulheres impecavelmente vestidas desciam dos veículos, cada uma mais elegante que a anterior. Ela reconheceu algumas dos jornais de sociedade. Patrícia Montes, herdeira de uma família tradicional, Débora Vasconcelos, ex-modelo e agora empresária. Carla Figueiredo, viúva de um industrial, Juliana Campos, arquiteta renomada, Viviane Costa, médica e filantropa, Letícia Andrade, advogada de uma importante firma, e Beatriz Oliveira, dona de uma galeria de arte. Inês, Giovanna apareceu correndo na cozinha, vestindo um vestido rosa que Marina havia escolhido para a ocasião. Por que tem tantas mulheres bonitas lá fora? São amigas da sua tia Marina, pequena, respondeu Inês, ajeitando o laço no cabelo da menina. Elas vieram almoçar. Mas por que o papai está todo sério? E por que ele está usando aquele terno que ele só usa em reuniões muito importantes? Antes que Inês pudesse responder, Marina apareceu na cozinha. Giovanna, querida, venha conhecer as visitas. E Inês, seria melhor você ficar nos seus aposentos durante o almoço. Não queremos confundir ninguém sobre hierarquias. Inês assentiu profissionalmente, mas Giovanna franziu o senho. Por que a Inês não pode almoçar conosco? Ela sempre almoça conosco. Hoje é diferente, querida, venha. O almoço foi uma encenação elaborada. Rafael, claramente desconfortável, tentava manter conversas educadas, enquanto cada mulher se esforçava para impressionar tanto ele quanto Giovanna. A menina, inicialmente tímida, logo se tornou o centro das atenções. Patrícia Montes se inclinou para Giovanna com um sorriso estudado. Que vestido lindo, querida. Aposto que você tem um guarda-roupa maravilhoso. Quando eu era pequena, minha mãe me levava para escolher vestidos em Paris. Giovanna olhou para ela sem muito interesse. A Inês faz vestidos para as minhas bonecas. São mais bonitos que os comprados. Débora Vasconcelos tentou uma abordagem diferente. Giovanna, você já pensou em fazer aulas de balé? Eu conheço a melhor escola da cidade. Meninas elegantes sempre fazem balé. Eu faço dança com a Inês no jardim. Ela ensina danças do Nordeste. São muito divertidas. Carla Figueiredo, percebendo o padrão, decidiu ser mais direta. Seu pai me disse que você é muito inteligente. Deve gostar de ler livros educativos. Gosto. A Inês lê histórias todas as noites. Ela sabe milhões de histórias de memória. A cada resposta, o desconforto no ambiente aumentava. As mulheres trocavam olhares, Rafael observava em silêncio e Marina tentava redirecionar as conversas. Juliana Campos, a arquiteta, tentou apelar para interesses mais sofisticados. Giovanna, você já visitou museus? Tenho certeza de que adoraria conhecer arte clássica. Visito. A Inês me leva ao museu da cidade todo mês. Ela explica as pinturas melhor que os guias. Giovanna então perguntou com toda a inocência. Por que vocês fazem tantas perguntas sobre a Inês? Um silêncio constrangedor se estabeleceu. Rafael pigarreou. Giovanna, que tal você ir brincar no jardim? Posso chamar a Inês para brincar comigo? Claro, pequena. Quando Giovanna saiu, Viviane Costa quebrou o silêncio. Rafael, é natural que a menina seja apegada à babá, mas talvez seja hora de estabelecer limites mais claros. Uma criança da posição da Giovanna precisa aprender sobre distinções sociais adequadas. Distinções sociais? Rafael repetiu, seu tom ficando mais frio. Letícia Andrade se intrometeu diplomaticamente.
O que Viviane quer dizer é que Giovanna deveria estar se preparando para seu futuro papel na sociedade. Convivência excessiva com funcionários pode criar confusão sobre sua própria identidade. Beatriz Oliveira acrescentou: é uma questão de prepará-la para o mundo em que ela viverá. Relacionamentos adequados, educação refinada, círculos sociais apropriados. Rafael se levantou abruptamente. Com licença, senhoras, preciso verificar alguns assuntos. Ele encontrou Giovanna no jardim brincando de casinha com Inês sob uma árvore. A cena o fez parar. Sua filha ria. Genuinamente, algo que não fizera durante todo o almoço, e Inês a observava com um carinho que não podia ser fingido ou comprado. Papai! Giovanna correu até ele. Inês está me ensinando a fazer chá de flores. Quer experimentar? Claro, disse Rafael, sentando-se na grama sem se importar com o terno caro. Enquanto Giovanna preparava seu chá imaginário, Inês se levantou. Seu Rafael, se o senhor preferir, posso levar Giovanna para dentro. Não, ele disse rapidamente. Fique. Na verdade, ele hesitou. O que você acha de todas essas mulheres? Inês corou levemente. Não é meu lugar opinar sobre as visitas do senhor. E se fosse? Ela olhou para Giovanna, que estava ocupada arrancando pétalas para seu chá. Elas são todas mulheres admiráveis, bem-sucedidas, elegantes. Mas nenhuma olhou para Giovanna como se a conhecesse realmente, como se quisesse conhecê-la pelo que ela é, não pelo que ela representa. Rafael assentiu lentamente. Essa havia sido exatamente sua impressão. Naquela noite, após o jantar, Rafael estava em seu escritório quando Giovanna apareceu na porta já de pijama. Papai, posso conversar com você? Claro, princesa, venha cá. Giovanna subiu em seu colo, ficando séria de um jeito que sempre divertia Rafael. Ela fazia a mesma expressão concentrada quando estava resolvendo problemas complexos. Papai, você vai se casar com uma daquelas mulheres? Por que pergunta isso? Porque a tia Marina disse para a senhora Patrícia que você está procurando uma esposa para cuidar de mim. Rafael suspirou. A descrição de Marina deixava a desejar. E o que você acha disso? Giovanna ficou em silêncio por um longo momento, brincando com a gravata afrouxada do pai. Elas não gostam de mim. Como assim, Di? Elas foram muito gentis com você. Não, papai. Elas gostaram da ideia de mim, da menina rica que eu sou, mas não gostam de mim de verdade. Não sabem que eu gosto de comer pizza com as mãos, que tenho medo de trovão, que invento histórias para as minhas bonecas. Ela o olhou com seus olhos grandes e sérios. A Inês sabe tudo isso. Rafael sentiu o coração apertar. Com apenas 6 anos, sua filha havia captado algo que ele mesmo demorou para perceber. E se o papai não se casasse com nenhuma delas? Então você continuaria triste às vezes quando pensa que eu não estou vendo. A observação o surpreendeu. Eu não estou triste, Gi. Está sim. Você fica olhando para o jardim com cara de quem perdeu alguma coisa e suspira muito. Rafael riu, impressionado com a percepção da filha. E você acha que casar resolveria isso? Acho que você precisa de alguém que cuide de você como a Inês cuida de mim. Como assim? Giovanna se animou, como se finalmente pudesse explicar algo importante. A Inês sempre sabe quando eu estou triste, antes mesmo de eu chorar. Ela faz aquele chá que me deixa melhor quando estou doente. Ela não fica brava quando eu bagunço o quarto, só ajuda a arrumar. E ela me abraça do jeito que eu preciso ser abraçada. Gi, ela te olha do mesmo jeito que olha para mim, papai. Como se você fosse especial. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras da filha. Por que você não se casa com a Inês? A pergunta o atingiu como um raio. Giovanna, não é assim que funciona. Por quê? Você gosta dela. Eu vejo como você sorri quando ela chega. E ela gosta de você também. Ela fica toda vermelha quando você elogia a comida que ela faz. Giovanna, existem diferenças? Que diferenças? Ela é bonita, cuida bem de mim, faz você sorrir às vezes. Giovanna contou nos dedinhos. Todas as mulheres de hoje, nenhuma delas te faz sorrir de verdade como a Inês faz. Rafael olhou para a filha, impressionado com sua lógica simples e direta. Aos 6 anos,
Ela havia identificado algo que ele vinha tentando ignorar há meses. Papai, você gosta da Inês? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael se deu conta de que nunca havia se permitido pensar nisso claramente, mas agora, confrontado com a inocência curiosa da filha, não conseguia evitar a verdade. Talvez sim, meu amor. Então casa com ela, disse Giovanna, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não é tão simples, por que não? Nas histórias, quando o príncipe ama a princesa, eles se casam e ficam felizes para sempre. Mas a vida real é mais complicada que as histórias. Giovanna ficou pensativa. Papai, você sempre me ensina que quando queremos alguma coisa muito, muito importante, temos que ser corajosos para conseguir. Você quer a Inês? Rafael olhou nos olhos da filha e pela primeira vez admitiu para si mesmo. Quero sim. Então seja corajoso. Naquela noite, após colocar Giovanna na cama, Rafael ficou acordado até tarde, pensando na conversa. Pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se imaginar um futuro que incluísse amor, companheirismo e uma família completa. E em todos esses cenários, via o rosto de Inês. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma clareza que não sentia há muito tempo. As palavras de Giovanna haviam removido um véu que ele mesmo havia colocado sobre seus sentimentos, mas entre a revelação e a ação, havia um abismo de complicações sociais que ele não podia ignorar. Durante o café da manhã, Marina chegou mais cedo que o usual, visivelmente animada. Rafael, que impressão maravilhosa você causou ontem. Patrícia já ligou 3 vezes esta manhã e Débora mandou flores. Juliana gostaria de convidá-lo para uma exposição particular. Marina, Rafael a interrompeu. Preciso conversar com você. Eles se dirigiram ao escritório, enquanto Giovanna permanecia na cozinha com Inês, tomando seu chocolate quente matinal. Não vou me casar com nenhuma delas, disse Rafael assim que fecharam a porta. Marina piscou. Como assim? Algumas são opções excelentes. Patrícia tem uma linhagem impecável, Débora tem experiência empresarial. Não sinto nada por nenhuma delas. Rafael, você não pode esperar se apaixonar perdidamente como aos 20 anos. Casamentos da nossa classe são baseados em compatibilidade, respeito mútuo, conveniência social. Conveniência social, ele repetiu com amargura. Sim, você tem uma posição a manter, uma filha para criar adequadamente. Precisa de uma esposa que compreenda essas responsabilidades. Rafael caminhou até a janela, observando Inês que ensinava a Giovanna a cuidar das flores no jardim. E se eu dissesse que já encontrei alguém que compreende perfeitamente minhas responsabilidades? Marina seguiu seu olhar e empalideceu. Rafael, não me diga que está pensando em... Em quê? Na empregada. Ela disse a palavra como se fosse um palavrão. Rafael, você não pode estar falando sério. Por que não? Por 1000 razões. Sua reputação, seus negócios, a educação de Giovanna, o que as pessoas vão pensar. E se eu não me importar com o que as pessoas vão pensar? Marina se sentou pesadamente na poltrona. Você se importa sim. Você construiu um império baseado em relacionamentos, confiança, imagem. Seus sócios, seus investidores, seus clientes, todos esperam certas padrões. Padrões que incluem me casar por conveniência social. Padrões que incluem manter-se dentro da sua classe social, sim. Marina se levantou agitada. Rafael, Inês é uma boa funcionária, mas ela vem de onde? Qual a família dela? Que educação teve? Que círculos sociais frequenta? Ela é formada em pedagogia pela Universidade Federal. Fala português, inglês e espanhol fluentemente. Tem mais cultura literária que qualquer uma das suas amigas socialites. E criou minha filha com mais amor e dedicação que muitas mães biológicas conseguiriam. Mas ela é a empregada, Rafael. Ela é a mulher que amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las, mas uma vez ditas, ele percebeu quão verdadeiras eram. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Você realmente acredita que isso funcionaria? Que ela se adaptaria ao nosso mundo? Que seria aceita nos círculos que você precisa frequentar? Que Giovanna não sofreria preconceito por ter uma madrasta inadequada? A última palavra doeu mais do que Rafael esperava.
principalmente porque trouxe de volta suas próprias inseguranças. Será que estava sendo justo com Inês, colocando-a em uma posição onde seria constantemente julgada e questionada? Será que estava sendo justo com Giovanna, potencialmente expondo-a a preconceitos sociais? Preciso pensar, disse ele finalmente. Pense mesmo, Rafael, pense bem. Depois que Marina saiu, Rafael permaneceu em seu escritório, dividido entre o coração e a razão. Pela janela, via Inês e Giovanna plantando mudas de girassol, suas risadas chegando até ele como uma melodia distante que prometia felicidade, se apenas ele tivesse coragem suficiente para alcançá-la. O primeiro capítulo se encerrava com essa tensão. A descoberta do amor verdadeiro, confrontada com as barreiras impostas pela sociedade, preparando o terreno para os conflitos e resoluções que viriam nos próximos capítulos. 3 semanas haviam se passado desde o almoço na Mansão Braga, e a alta sociedade da cidade fervilhava com especulações. Rafael não havia procurado nenhuma das mulheres apresentadas, o que gerou frustração e, mais perigosamente, ferimentos no orgulho de várias delas. No exclusivo clube hipódromo, reduto da elite local, Patrícia Montes organizou um encontro que ela chamava de chá entre amigas, mas que tinha propósitos muito mais específicos. No salão privativo decorado com móveis antigos e cristais franceses, 7 mulheres se reuniam em torno de uma mesa de mogno polida. É inacreditável, disse Patrícia, mexendo delicadamente o açúcar em sua xícara de porcelana. Rafael Braga me ignora completamente há 3 semanas. Eu que pertenço a uma das famílias mais tradicionais desta cidade. Débora Vasconcelos, impecável em seu conjunto de grife, acrescentou com amargura. Ele nem sequer respondeu ao convite para o lançamento da minha linha de joias, como se eu fosse comum. As outras mulheres assentiram, cada uma carregando sua própria dose de indignação. Carla Figueiredo, Juliana Campos, Viviane Costa, Letícia Andrade e Beatriz Oliveira formavam um círculo de elegância ferida e orgulho machucado. O problema, disse Viviane baixando a voz conspirativamente, não é que ele não se interessou por nós, é que ele se interessou por outra pessoa. Quem? Perguntou Beatriz, inclinando-se para a frente. Viviane sorriu com malícia. Vocês não notaram como ele olhava pela janela durante o almoço, sempre na direção do jardim onde aquela empregada estava com a menina? Um silêncio carregado de tensão se instalou na mesa. As mulheres trocaram olhares que misturavam choque e indignação crescente. Você não pode estar falando sério, disse Juliana lentamente. Estou completamente séria. Marina me ligou ontem preocupada. Aparentemente, Rafael disse que não pretende se casar com nenhuma de nós. Carla riu com desdém. Bem, isso é problema dele. Há outros homens ricos na cidade. Não entendem, insistiu Viviane. Não se trata apenas de Rafael. Se ele realmente se envolver com a empregada, será um escândalo que afetará toda a nossa classe social. Imaginem o precedente que isso estabelece. Patrícia arregalou os olhos. Nossa reputação ficará arruinada. Seremos conhecidas para sempre como as mulheres que foram rejeitadas em favor de uma serviçal. Débora bateu a unha perfeitamente esmaltada na mesa. Isso não pode acontecer. Simplesmente não pode. Letícia, sempre a mais calculista do grupo, interveio. Então, o que vocês propõem que façamos? Rafael é um homem adulto, rico e independente. Não podemos controlá-lo. Não, disse Patrícia com um sorriso gelado, mas podemos controlar a situação. Explique-se melhor, pediu Beatriz, sua curiosidade superando qualquer escrúpulo inicial. Patrícia se levantou e caminhou até a janela que dava vista para os jardins do clube, onde outros membros da alta sociedade desfrutavam de um final de tarde ensolarado. É simples. Se não podemos fazer Rafael nos desejar, podemos fazer com que ele pare de desejar outras pessoas. Patrícia, disse Viviane com cuidado, o que exatamente você está sugerindo? Que eliminemos a concorrência. Ela se virou para encarar o grupo. Essa Inês precisa sair da casa dos Braga e precisa sair de uma forma que garanta que nunca mais volte. Carla franziu o senho. E como faríamos isso? Desacreditando-a completamente. Rafael pode estar temporariamente confuso, mas ele não é tolo.
Se descobrir que a empregada em quem confia é, na verdade, uma ladra. O grupo ficou em silêncio, processando a implicação. Juliana foi a primeira a falar. Você está sugerindo que plantemos evidências falsas? Estou sugerindo que abramos os olhos de Rafael para o tipo de pessoa que ele realmente tem em sua casa, respondeu Patrícia com frieza. Uma mulher de origem duvidosa, sem referências adequadas, que tem acesso irrestrito aos bens de um homem extremamente rico. Não seria a primeira vez que isso acontece. Débora se remexeu desconfortavelmente. Patrícia, isso é necessário, completou Patrícia. Débora, você quer ser lembrada para sempre como a modelo que perdeu um bilionário para a empregada dele? Viviane, você quer que seus colegas médicos comentem sobre como você foi rejeitada por uma babá sem educação superior? As palavras atingiram o alvo. Uma por uma, as mulheres foram se convencendo de que estavam, de alguma forma, protegendo não apenas seus próprios interesses, mas a ordem natural das coisas. Então, disse Letícia, sempre prática, qual seria o plano específico? Patrícia voltou para a mesa, seus olhos brilhando com determinação maliciosa. Simples. Plantamos alguns objetos valiosos nos pertences dela. Organizamos para que sejam descobertos na hora certa. Rafael ficará devastado, mas aliviado por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Que tipo de objetos? Perguntou Beatriz. Joias, pequenas, valiosas, facilmente transportáveis. Coisas que uma empregada poderia ter a tentação de roubar e vender discretamente. Viviane hesitou. E se ela provar sua inocência? Como? Será a palavra dela contra evidências físicas? E quem acreditaria na empregada contra o testemunho de pessoas respeitáveis como nós? Carla, que havia permanecido calada, finalmente falou. Isso parece muito elaborado e arriscado. Mais arriscado do que permitir que nossa reputação seja destruída? Rebateu Patrícia. Mais arriscado do que deixar que um precedente como esse seja estabelecido em nossa sociedade? Débora, convencida pela argumentação, acrescentou. Na verdade, quando pensamos bem, estamos protegendo a própria Inês. Uma mulher simples como ela nunca conseguiria lidar com as pressões de ser esposa de alguém como Rafael. Estaríamos poupando-a de uma humilhação maior no futuro. Era uma racionalização conveniente, e o grupo a abraçou rapidamente. Então, disse Letícia, sempre organizadora, precisamos de um plano detalhado. Primeiro, quem tem acesso à casa dos Braga? Patrícia pensou por um momento. Eu posso conseguir. Marina organiza jantares beneficentes regularmente. Posso me voluntariar para ajudar no próximo evento. E os objetos? Perguntou Juliana. Débora abriu sua bolsa e retirou uma pequena caixa de veludo. Eu trouxe isto hoje, pensando em presenteá-la a uma amiga. Ela revelou um par de brincos de diamante. São pequenos, mas valiosos. Facilmente identificáveis como meus, pois são peças exclusivas que mandei fazer. Viviane acrescentou. Eu tenho um anel antigo da minha avó. Muito reconhecível, pois tem as iniciais da família gravadas. Uma por uma, elas começaram a contribuir com objetos que poderiam ser roubados. Beatriz, ainda hesitante, perguntou, e se formos descobertas? Não seremos, disse Patrícia com confiança. Somos mulheres respeitáveis, pilares da comunidade. Quem suspeitaria de nós? Além disso, não estaremos mentindo sobre os objetos. Eles realmente nos pertencem. E como garantimos que sejam encontrados? Perguntou Carla. Patrícia sorriu. Deixem isso comigo. Conheço pessoas que trabalham na casa dos Braga. Por uma pequena quantia, alguém pode descobrir os objetos no momento apropriado. 2 semanas depois, a conspiração estava em movimento. Marina havia anunciado uma gala beneficente na mansão Braga para arrecadar fundos para um orfanato local. Ironicamente, uma causa que Inês apoiava fervorosamente. Na manhã do evento, a mansão fervilhava de atividade. Floristas, decoradores, funcionários de catering e voluntárias entravam e saíam constantemente. Entre eles, discretamente, estavam Patrícia e Débora, que se ofereceram para supervisionar os arranjos florais. Inês estava especialmente ocupada, garantindo que Giovanna ficasse longe da confusão
enquanto ajudava Marina com os preparativos finais. Sua dedicação em tornar o evento um sucesso, sem saber que estava sendo sabotada, tornava a situação ainda mais cruel. Inês, chamou Marina, você pode verificar se os quartos de hóspedes estão prontos? Algumas convidadas podem querer retocar a maquiagem durante a noite. Claro, dona Marina. Enquanto Inês subia para o andar superior, Patrícia e Débora trocaram um olhar significativo. Era o momento que haviam planejado. Você tem certeza? Sussurrou Débora. Absoluta, respondeu Patrícia, fingindo ajustar um arranjo de flores enquanto observava Inês desaparecer no corredor superior. Elas esperaram alguns minutos antes de se dirigirem discretamente aos fundos da casa, onde ficavam os aposentos dos funcionários. O quarto de Inês era simples, mas acolhedor. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha onde ela corrigia exercícios para Giovanna, estantes repletas de livros e fotos da família no interior. Rápido, disse Patrícia, retirando os brincos de Débora da bolsa. Débora hesitou por um momento, olhando ao redor do quarto modesto. Havia algo tocante na simplicidade do ambiente. Era claramente o lar de alguém que encontrava felicidade em coisas simples. Por um instante, ela sentiu uma pontada de culpa. Débora, sussurrou Patrícia impaciente. Débora balançou a cabeça, afastando os escrúpulos. Rapidamente colocou os brincos dentro de uma gaveta da escrivaninha, entre alguns papéis. Patrícia acrescentou o anel de Viviane no bolso de um casaco pendurado no armário e uma pequena pulseira de ouro de Carla dentro de um estojo de maquiagem sobre a penteadeira. Pronto, disse Patrícia, verificando se tudo estava no lugar. Agora só precisamos aguardar. Elas desceram rapidamente, voltando aos preparativos como se nada tivesse acontecido. O resto do grupo foi discretamente informado de que a primeira fase havia sido concluída. A noite chegou com toda sua pompa e circunstância. A mansão Braga brilhava sob lustres de cristal, enquanto a elite da cidade se reunia no jardim iluminado por centenas de luzes. Rafael, impecável em seu smoking, circulava entre os convidados, mas seus olhos frequentemente procuravam Inês, que supervisionava discretamente o serviço. Giovanna, vestindo um lindo vestido azul claro, encantava os convidados com sua educação e inteligência. Mais de uma pessoa comentou com Rafael como ela estava bem criada. Elogios que ele sabia que deviam ser creditados principalmente a Inês. Seu Rafael, disse o Dr. Mendes, um dos convidados mais influentes. Giovanna é uma menina excepcional. Quem tem sido responsável por sua educação? Inês? Nossa, Rafael hesitou sobre como descrevê-la. Nossa governanta. Ela tem feito um trabalho extraordinário. Deve ser uma mulher muito especial, observou a esposa do doutor. Não é fácil encontrar pessoas com tanto talento para a educação infantil. Rafael sorriu, sentindo orgulho de Inês crescer em seu peito. Ela é realmente especial. Próximas a eles, Patrícia e suas co-conspiradoras ouviram a conversa. Os elogios a Inês só reforçaram sua convicção de que estavam fazendo a coisa certa ao proteger Rafael de uma situação impossível. À meia-noite, quando a festa começava a diminuir de ritmo, Patrícia deu o sinal. Ela se aproximou de Marina com uma expressão preocupada. Marina, querida, posso falar com você em particular? Elas se afastaram para um canto mais reservado do jardim. O que houve, Patrícia? É constrangedor, mas preciso perguntar sobre alguns objetos pessoais que parecem ter desaparecido. Marina franzou o senho. Desaparecido? Como assim? Bem, eu trouxe uma bolsa extra hoje e deixei no quarto de hóspedes para retocar a maquiagem. Alguns itens valiosos que estavam nela não estão mais lá. Você tem certeza? Tenho. E pelo que ouvi discretamente de outras convidadas, não sou a única. Marina palideceu. A reputação de sua casa estava em jogo. Patrícia, o que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada, apenas relatando fatos, mas talvez fosse prudente verificar, discretamente, se alguém com acesso à casa pode ter se aproveitado da situação. Marina entendeu imediatamente a implicação. Seus olhos se voltaram para Inês, que naquele momento orientava os garçons na retirada das mesas. Você realmente acredita que
Marina, eu não quero acreditar em nada. Mas fatos são fatos. E se há uma explicação inocente, melhor descobrir logo, não é mesmo? Marina assentiu lentamente, sua mente já trabalhando nos próximos passos. A armadilha estava armada, e Inês, sem saber de nada, continuava a trabalhar diligentemente, completamente alheia à tempestade que estava prestes a desabar sobre ela. No dia seguinte, Marina acordou cedo com um peso no estômago. Ela realmente acreditava que Inês pudesse ser uma ladra? Não, mas as evidências precisavam ser verificadas, e se houvesse alguma verdade nas suspeitas de Patrícia, ela chamou Rafael para uma conversa antes que ele partisse para o escritório. Rafael, precisamos conversar sobre algo delicado. O que houve? Ontem, durante a gala, algumas convidadas relataram o desaparecimento de objetos pessoais valiosos. Rafael franziu o senho. Você está falando de roubo? Estou falando de uma situação que precisa ser investigada discretamente. E você suspeita de alguém? Marina hesitou. Não quero suspeitar de ninguém, mas quem teve acesso aos quartos de hóspedes durante a festa? Rafael entendeu imediatamente onde a conversa estava indo. Marina, você não pode estar sugerindo que Inês... Eu não estou sugerindo nada. Estou dizendo que precisamos verificar os fatos antes que a situação saia do controle. Então, o que você propõe? Uma busca discreta. Se ela é inocente, não teremos nada para nos preocupar. Se não é... Marina deixou a frase no ar. Rafael sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. A mulher por quem estava se apaixonando estava sendo acusada de roubo. Sua mente racional sabia que precisava investigar, mas seu coração se recusava a acreditar. Está bem, disse ele relutantemente, mas eu quero estar presente. Uma hora depois, Rafael, Marina e Patrícia, que se ofereceram para identificar seus objetos, se dirigiram aos aposentos de Inês. Ela estava no jardim com Giovanna, completamente inconsciente do que estava acontecendo. Vamos começar pela escrivaninha, sugeriu Patrícia, dirigindo-se diretamente para onde havia plantado os brincos. Rafael observava com crescente angústia enquanto Marina abria gavetas. Quando ela encontrou os brincos de diamante entre os papéis de Inês, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Estes são seus, Patrícia? Perguntou Marina com voz trêmula. Patrícia fingiu surpresa perfeita. São sim. Meus brincos. Mas como... Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Deve haver uma explicação. Vamos continuar procurando, disse Marina, agora mais determinada. Em pouco tempo, encontraram o anel de Viviane e a pulseira de Carla. Cada descoberta era como uma punhalada no coração de Rafael. Não posso acreditar, murmurou ele, segurando o anel que claramente não pertencia a Inês. Patrícia colocou uma mão consoladora em seu braço. Rafael, sei como deve estar se sentindo, mas é melhor descobrir agora do que... Do que o quê? Ele perguntou com amargura. Do que depois de ter se envolvido emocionalmente com ela. Rafael olhou para Patrícia, notando algo em sua expressão que não conseguia identificar. Havia triunfo ali? Satisfação? Por um momento, uma dúvida nasceu em sua mente, mas foi rapidamente sufocada pelo choque das evidências. O que fazemos agora? Perguntou ele. Você precisa confrontá-la, disse Marina. Dar a ela uma chance de se explicar. Se ela negar tudo, então você terá uma decisão difícil a tomar. Lá fora, no jardim, Inês ensinava a Giovanna a reconhecer diferentes tipos de borboletas, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a desmoronar. O segundo capítulo se encerrava com essa tensão dramática. As evidências falsas descobertas e Rafael enfrentando a necessidade de confrontar a mulher que amava com acusações que poderiam destruir tudo entre eles. O sol da tarde filtrava através das janelas do escritório quando Rafael pediu a Marina para chamar Inês. Seus dedos batiam nervosamente sobre a mesa, enquanto ele ensaiava mentalmente as palavras que nunca imaginou que teria que dizer. Inês entrou no escritório com seu sorriso habitual, mas que se desvaneceu rapidamente ao ver a expressão sombria no rosto de Rafael
e a presença formal de Marina e Patrícia. Seu Rafael, a senhora Marina disse que precisava falar comigo urgentemente. Aconteceu algo com Giovanna? A preocupação genuína em sua voz fez o coração de Rafael se contrair. Giovanna está bem, sente-se, por favor. Inês obedeceu, suas mãos se entrelaçando no colo num gesto que Rafael havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Inês, Rafael começou, lutando para manter a voz firme. Houve alguns incidentes ontem durante a gala. Incidentes? Senhor, se algo saiu errado com a organização, eu assumo a responsabilidade. Não é sobre a organização. Rafael se levantou e caminhou até a janela, incapaz de olhá-la nos olhos. Algumas convidadas relataram o desaparecimento de objetos pessoais valiosos. Inês piscou, confusa. Desaparecimento? Como assim? Joias, Inês. Joias caras que simplesmente sumiram. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Inês olhou de Rafael para Marina, depois para Patrícia, tentando entender onde a conversa estava levando. Eu não entendo. O senhor está me dizendo que houve um roubo? Estou dizendo que encontramos evidências, disse Rafael, virando-se lentamente para encará-la. Em seu quarto. As palavras atingiram Inês como um balde de água gelada. Ela se levantou abruptamente, o rosto empalidecendo. O que o senhor está dizendo? Marina se adiantou, colocando os objetos encontrados sobre a mesa. Estes brincos de diamante, este anel de família, esta pulseira de ouro, todos foram encontrados em seus pertences. Inês olhou para os objetos como se estivesse vendo fantasmas. Suas pernas falharam e ela se deixou cair novamente na cadeira. Isso é impossível. Eu nunca vi essas joias na minha vida. Inês, disse Rafael, sua voz carregada de dor. Elas estavam em seu quarto, em suas gavetas, no seu armário. Alguém as colocou lá. Eu jamais pegaria algo que não me pertence. Inês se levantou novamente, desta vez com energia desesperada. Senhor Rafael, o senhor me conhece há 3 anos. Eu cuidei de Giovanna desde bebê. Como pode acreditar que eu... As evidências são claras, interrompeu Patrícia com falsa compaixão. Sei que deve ser difícil admitir, mas eu não tenho nada para admitir. Inês se voltou para Rafael, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Senhor Rafael, eu imploro que me deixe explicar. Deixe-me provar minha inocência. Rafael sentiu como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Cada fibra de seu ser queria acreditar nela, queria abraçá-la e dizer que tudo estava bem. Mas as evidências estavam ali, tangíveis, inegáveis. Como você explicaria essas joias em seu quarto, Inês? Eu não posso, porque eu não as coloquei lá. Ela se aproximou da mesa, pegando um dos brincos com mãos trêmulas. Esta é a primeira vez que vejo isto na vida. Inês, disse Marina com frieza, mentir só está piorando a situação. Eu não estou mentindo. Inês se virou para Rafael com desespero. Senhor, o senhor realmente acredita que eu sou capaz disso? Depois de tudo que vivemos juntos, depois de como cuidei de Giovanna, depois de... Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar sentimentos que nunca deveria ter desenvolvido. Depois de quê, Inês? Rafael perguntou baixinho. As lágrimas finalmente caíram. Depois de ter aprendido a amar essa família como se fosse minha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado dos soluços de Inês. O som de passos pequenos correndo pelo corredor precedeu a entrada súbita de Giovanna no escritório. A menina parou na porta, seus olhos grandes captando imediatamente a tensão no ambiente. Papai, por que a Inês está chorando? Rafael se ajoelhou rapidamente na altura da filha. Giovanna, este não é um bom momento. Inês? Giovanna correu para sua cuidadora, abraçando-a pela cintura. Por que você está triste? Inês tentou secar as lágrimas, forçando um sorriso. Não é nada, pequena, só uma conversa de adultos. Mas Giovanna era perceptiva demais. Ela olhou para os objetos sobre a mesa, depois para o rosto sério do pai, e finalmente para as mulheres que observavam a cena com expressões que ela não conseguia decifrar. Papai, você está brigando com a Inês? Giovanna,
Rafael não sabia como explicar para uma criança de 6 anos que a mulher que ela mais amava no mundo estava sendo acusada de roubo. Eu não fiz nada de errado, Giovanna, disse Inês suavemente, acariciando o cabelo da menina. Às vezes os adultos têm mal-entendidos, mas você vai ficar, não vai? Você prometeu que sempre cuidaria de mim. A pergunta inocente foi como uma faca no coração de todos os presentes. Inês olhou para Rafael, implorando silenciosamente por uma chance, por uma palavra de apoio, por qualquer coisa que indicasse que ele ainda confiava nela. Rafael desviou o olhar. Giovanna, disse Marina intervindo, que tal você ir brincar no jardim? Os adultos precisam terminar de conversar. Não vou sair sem a Inês, sem a teimosia da menina, geralmente fonte de diversão, agora apenas intensificava o drama da situação. Após conseguir convencer Giovanna a sair com a promessa de que logo se juntariam a ela, Rafael enfrentou o momento mais difícil de sua vida desde a morte da esposa. Inês, ele disse, sua voz quase um sussurro, você entende a posição em que isso me coloca? Entendo que o senhor precisa proteger sua reputação e sua família, ela respondeu, recuperando alguma compostura. Mas também espero que entenda que eu jamais faria algo para prejudicar vocês. As evidências mentem. Inês explodiu novamente. Alguém colocou essas coisas em meu quarto. Alguém que queria me incriminar. Patrícia trocou um olhar nervoso com Marina. Inês, você está sugerindo que alguém orquestrou uma conspiração contra você? Isso parece um pouco paranoico. Paranoico? Inês se voltou para ela com fúria. A senhora acha paranoico eu acreditar que alguém possa querer me prejudicar? Bem, você deve admitir que é uma acusação bastante séria. Mais séria do que me acusar falsamente de roubo? Rafael levantou a mão interrompendo a discussão. Isso não está levando a lugar nenhum. Ele caminhou até sua cadeira, sentando-se pesadamente. Por um longo momento, olhou para Inês. Realmente olhou, tentando encontrar sinais de culpa ou inocência em seu rosto. O que viu foi dor, desespero e uma honestidade que parecia genuína demais para ser fingida. Mas as evidências estavam ali. Inês, ele disse finalmente, eu preciso que você entenda minha posição. Não posso ignorar evidências físicas. Não pode confiar em mim. Ela terminou por ele, a voz quebrando novamente. Não é uma questão de confiança. É exatamente uma questão de confiança. Ela se endireitou, encontrando força em algum lugar profundo dentro de si. Senhor Rafael, se depois de 3 anos o senhor não me conhece bem o suficiente para saber que eu sou incapaz de roubar, então talvez seja melhor mesmo eu partir. As palavras atingiram Rafael como um soco. Era isso que ele queria? Que ela partisse. Talvez seja realmente o melhor, disse Marina rapidamente, para todos os envolvidos. Inês assentiu lentamente. Muito bem, eu vou embora, mas quero que fique registrado que sou inocente, e um dia, quando a verdade vier à tona, e ela sempre vem, quero que se lembrem de que eu disse isso. Ela se dirigiu à porta, parando apenas para se voltar uma última vez. E Giovanna? Como vocês vão explicar para ela que a pessoa em quem mais confiava no mundo simplesmente desapareceu? Rafael não teve resposta. 2 horas depois, Inês havia empacotado seus poucos pertences e se preparado para deixar a casa que havia sido seu lar por 3 anos. Giovanna, inicialmente confusa, depois furiosa e finalmente devastada, se recusava a aceitar que sua cuidadora estava partindo. Você não pode ir, gritava a menina, agarrada às pernas de Inês. Eu não deixo. Giovanna, meu amor. Inês se ajoelhou, tomando o rosto da menina entre as mãos. Às vezes os adultos precisam fazer coisas difíceis, mas isso não significa que eu vou parar de amar você. Então por que está indo embora? Porque às vezes é preciso. Era uma explicação terrível para uma criança, mas Inês não conseguia encontrar palavras melhores. Rafael observava da janela de seu escritório, sentindo como se estivesse cometendo o maior erro de sua vida. Mas o que mais poderia fazer? As evidências eram irrefutáveis. Ou eram. Uma pequena dúvida, não maior que uma semente,
havia se plantado em sua mente. Algo na reação de Inês, na genuína surpresa em seus olhos quando viu as joias, na forma como ela havia cuidado de Giovanna todos esses anos. Mas era tarde demais. Inês já estava saindo pela porta principal, carregando uma única mala, deixando para trás 3 anos de sua vida. Giovanna correu atrás dela até o portão, mas foi gentilmente detida por Marina. "Deixe-a ir, querida, é para o melhor." "Não é para o melhor", Giovanna gritou. "Nada vai ser bom sem a Inês." E ela estava certa. Nos dias que se seguiram à partida de Inês, a mansão Braga se tornou um lugar sombrio. Giovanna se recusava a comer adequadamente, chorava todas as noites pedindo por Inês e desenvolveu uma hostilidade aberta a qualquer pessoa que tentasse ocupar o lugar de sua cuidadora. Rafael tentou contratar babás temporárias, mas nenhuma conseguia se conectar com Giovanna. A menina as tratava com frieza, comparando tudo o que faziam desfavoravelmente com o que Inês faria. A Inês fazia panquecas em formato de coração. Ela disse para a terceira babá em uma semana. A Inês sabia todas as minhas histórias favoritas. A Inês não tentava me fazer esquecer dela. Francisco Silva, motorista da família há 5 anos, observava tudo em silêncio. Aos 45 anos, ex-militar, ele havia desenvolvido uma habilidade aguçada para ler pessoas e situações. E algo na partida súbita de Inês não fazia sentido. Ele se lembrava de como ela cuidava meticulosamente de cada centavo de seu salário, enviando a maior parte para a família no interior. Lembrava de como ela recusara presentes caros que Rafael ocasionalmente oferecia, dizendo que não seria apropriado. Lembrava de sua honestidade obsessiva, devolvendo até mesmo moedas que encontrava no chão do carro. Essa mulher é uma ladra? Francisco balançava a cabeça incrédulo, mas o que mais o incomodava era a memória de algo que havia presenciado na noite da gala. Algo que não havia dado importância na época, mas que agora ganhava um significado sinistro. Era por volta de 10h30 da noite da gala, quando Francisco havia saído para buscar algo no carro. Ao passar pelos fundos da casa, ouviu vozes baixas vindas de uma das janelas do térreo. Normalmente ele não prestaria atenção a conversas privadas, mas algo no tom conspiratório das vozes o fez hesitar. Certeza de que está no lugar certo? Era a voz de uma mulher que ele não reconheceu imediatamente. Absoluta, entre os papéis como combinamos. Essa ele reconheceu, Patrícia Montes. Ele a havia dirigido algumas vezes em eventos sociais. E se ela descobrir? Como descobriria? Ela não tem motivos para procurar por algo que não escondeu. Francisco havia ficado confuso com a conversa. Na época, pensou que talvez fosse sobre alguma surpresa ou presente para alguém. Agora, no entanto, as palavras ganhavam uma conotação muito mais sombria. Será que... Ele balançou a cabeça. Era uma acusação muito séria para se basear apenas em uma conversa mal ouvida, mas a dúvida persistia, crescendo dia após dia, conforme via o sofrimento de Giovanna e a transformação de Rafael em uma sombra de si mesmo. Nos dias seguintes, Francisco começou a prestar mais atenção aos padrões de comportamento das pessoas ao redor da família Braga, e o que viu só aumentou suas suspeitas. As mulheres que haviam estado presentes na gala, particularmente Patrícia e suas amigas, mostravam um interesse súbito e quase predatório pela situação de Rafael. Elas apareciam na mansão com frequência crescente, sempre com desculpas plausíveis. Verificar o bem-estar de Giovanna, oferecer ajuda com babás, trazer presentes para animar a menina. Mas Francisco notava algo mais. Havia uma satisfação mal disfarçada em seus rostos, uma sensação de missão cumprida que não combinava com a tristeza da situação. Particularmente perturbador era o comportamento de Patrícia em relação a Giovanna. Durante uma de suas visitas, Francisco a ouviu dizer à menina: "Viu, querida? É isso que acontece quando confiamos nas pessoas erradas. Sua papai agora sabe que deve ser mais cuidadoso." A crueldade sutil da observação, dirigida a uma criança de 6 anos que estava sofrendo, revelou a Francisco um lado de Patrícia que ele nunca havia visto antes. Movido por uma crescente convicção de que algo estava terrivelmente errado, Francisco decidiu conduzir sua própria investigação discreta,
Usando seus contatos de quando servia no exército, alguns dos quais agora trabalhavam em segurança privada, ele começou a juntar informações sobre as mulheres envolvidas. O que descobriu foi revelador. Patrícia, Débora, Carla e as outras não eram simplesmente amigas casuais que se reuniam para chá. Elas formavam um círculo social fechado e competitivo, conhecido por seus comentários maldosos sobre qualquer pessoa que considerassem uma ameaça ao status quo. Mais interessante ainda, havia precedentes. 3 anos antes, uma jovem professora havia começado a dar aulas particulares para o filho de uma família rica. Quando ficou claro que o pai viúvo estava se interessando romanticamente por ela, a mulher subitamente foi acusada de comportamento inadequado com a criança. As acusações nunca foram provadas, mas ela foi forçada a deixar a cidade. A professora havia sido orientada pela mesma Marina que agora aconselhava Rafael. Francisco sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito. Essas mulheres tinham um histórico de destruir vidas quando se sentiam ameaçadas. Francisco sabia que suspeitas não eram suficientes. Ele precisava de provas concretas. E para isso, decidiu usar uma tática que aprendera em seus anos militares: paciência e oportunidade. Ele começou a prestar atenção extra aos padrões de reunião das mulheres. Descobriu que elas se encontravam regularmente no clube hipódromo, sempre no mesmo salão privativo, sempre na mesma hora. Usando seus contatos, Francisco conseguiu acesso às especificações técnicas do clube. O salão onde elas se reuniam tinha ventilação deficiente, o que significava que frequentemente deixavam as janelas abertas. E essas janelas davam para um jardim onde os funcionários do clube frequentemente trabalhavam. Francisco elaborou um plano. Era arriscado. Se fosse descoberto, poderia ser acusado de invasão de privacidade ou coisa pior. Mas a imagem do rosto devastado de Giovanna e a lembrança da dignidade ferida de Inês o motivavam a continuar. Na próxima quinta-feira, quando sabia que as mulheres se reuniriam, Francisco se posicionou estrategicamente no jardim do clube, fingindo aguardar para buscar uma das senhoras. Ele havia escondido seu celular simples, que ainda estava pagando as prestações, em uma posição onde poderia captar conversas da sala. O que Francisco ouviu naquela tarde superou suas piores expectativas. Completamente fora de cogitação agora, estava dizendo Patrícia com satisfação evidente. Rafael mal sai do escritório. Giovanna está impossível e aquela pessoa está longe para sempre. Você acha que ela vai tentar voltar? Perguntou a voz de Débora. Como? Ela foi pega com nossas joias em flagrante. Que explicação poderia dar? Risos cruéis ecoaram pela janela aberta. Admito, disse uma terceira voz que Francisco reconheceu como Carla. No começo me senti mal pela menina. Giovanna realmente gostava dela. A menina vai superar, respondeu Patrícia friamente. Crianças são resilientes, e é melhor ela aprender cedo a distinguir entre pessoas da nossa classe e outras. É Rafael? Perguntou Juliana. Ele parece realmente abalado. É claro que está abalado. O ego masculino, você sabe, ele se sentia atraído por ela. Estava óbvio para qualquer um com olhos. Deve estar se sentindo um tolo agora. Mais risos. Bem, disse Viviane, pelo menos nosso trabalho está feito. Rafael nunca mais vai olhar para uma empregada como possibilidade romântica. E uma de nós ainda tem chance, acrescentou Letícia. Com a competição eliminada. Francisco sentiu suas mãos tremendo de raiva enquanto continuava gravando. Vocês acham que ela realmente acreditou que nós não sabíamos? Perguntou Beatriz. Quero dizer que ela realmente pensou que havia uma chance de provar sua inocência? Por favor, disse Patrícia com desdém. A palavra dela contra evidências físicas e nossos testemunhos, uma empregada contra mulheres respeitáveis da sociedade, ela pode ser ingênua, mas não é estúpida. Ainda assim, disse Débora, vocês acham que fizemos a coisa certa? Um silêncio momentâneo se seguiu. Débora, disse Patrícia com uma frieza que fez Francisco se arrepiar, nós salvamos Rafael de fazer o maior erro de sua vida. Salvamos Giovanna de crescer com uma madrasta inadequada.
e salvamos nossa própria reputação social. Se isso não é fazer a coisa certa, eu não sei o que é. Além disso, acrescentou Carla, não é como se tivéssemos realmente prejudicado alguém. Apenas redirecionamos o curso natural dos eventos. Exato, concordou Patrícia. E agora, que tal passarmos para assuntos mais agradáveis? Alguém sabe qual de nós Rafael pode estar considerando como substituta? A conversa continuou, mas Francisco já havia ouvido o suficiente. Ele tinha tudo gravado. A confissão completa de como haviam armado para Inês, suas motivações cruéis e sua total falta de remorso. Suas mãos ainda tremiam, mas agora não era de raiva. Era de alívio. Finalmente, tinha as provas que Inês precisava para limpar seu nome. Francisco sabia que precisava ser cuidadoso sobre como usar a gravação. Simplesmente entregá-la a Rafael poderia não ser suficiente. As mulheres poderiam negar tudo, afirmar que a gravação havia sido manipulada ou encontrar alguma forma legal de invalidá-la. Ele precisava de uma estratégia mais sofisticada. Primeiro, fez várias cópias da gravação guardando-as em lugares seguros. Depois, consultou seu amigo que trabalhava em investigações sobre a legalidade de usar a evidência. Tecnicamente, explicou o amigo, gravar conversas sem consentimento pode ser problemático do ponto de vista legal, mas se você puder comprovar que havia motivos razoáveis para suspeitar de atividade criminosa, como a conspiração para incriminar falsamente alguém, isso pode ser aceito como evidência. Francisco assentiu. Ele sabia que estava pisando em terreno delicado, mas também sabia que não podia deixar uma injustiça tão flagrante passar impune. Sua próxima decisão foi sobre como abordar Rafael. O homem estava claramente sofrendo. Francisco podia ver nos seus ombros curvados, nos olhos vermelhos, na forma como evitava o jardim onde costumava encontrar Inês com Giovanna. Mas Rafael também havia tomado uma decisão baseada em evidências que pareciam sólidas. Convencê-lo a questionar essas evidências não seria fácil. Francisco decidiu começar plantando sementes de dúvida. Na manhã seguinte, Francisco encontrou uma oportunidade quando Rafael pediu para ser levado ao escritório mais cedo. Senhor Rafael, disse ele cuidadosamente enquanto navegava pelo trânsito matinal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael, perdido em seus próprios pensamentos, demorou um momento para responder. Claro, Francisco. O senhor realmente acredita que a senhora Inês seria capaz de roubar? Rafael ficou tenso. Francisco, prefiro não discutir esse assunto. Com todo respeito, senhor, mas eu dirigia a senhora Inês para o mercado, para o banco, para visitas médicas. Em 3 anos, eu a vi recusar gorjetas que eram oferecidas espontaneamente, devolver dinheiro que encontrava no carro, insistir em pagar do próprio bolso por qualquer coisa extra que comprasse para Giovanna. Rafael não respondeu, mas Francisco podia ver pelos retrovisores que estava ouvindo. Uma vez, continuou Francisco, ela encontrou uma carteira no banco traseiro do carro, após uma das senhoras da alta sociedade ter usado o veículo. Tinha mais de R$1.000 em dinheiro. A senhora Inês insistiu que eu ligasse imediatamente para devolvê-la. As evidências... Sim, senhor, as evidências. Mas... posso fazer outra pergunta? Rafael suspirou. Pode. Quem teve acesso ao quarto da senhora Inês no dia da gala? Francisco, onde você quer chegar? Em lugar nenhum, senhor. Apenas me parece estranho que alguém tão honesto quanto a senhora Inês de repente se tornasse ladra. E me parece ainda mais estranho que ela fosse tão descuidada a ponto de guardar objetos roubados em seu próprio quarto. Rafael ficou em silêncio pelo resto da viagem, mas Francisco podia ver que as sementes estavam plantadas. Nas semanas que se seguiram, a situação na mansão Braga só piorou. Giovanna desenvolveu problemas de sono e perda de apetite. Ela se recusava a participar de atividades que antes amava e constantemente perguntava quando Inês voltaria. Ela prometeu que nunca me deixaria, dizia Giovanna, abraçando uma boneca que Inês havia feito para ela. As pessoas que nos amam não quebram promessas. A lógica infantil era um punhal no coração de Rafael. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam? As tentativas de encontrar uma nova cuidadora foram desastrosas.
Giovanna rejeitava sistematicamente qualquer candidata, comparando tudo o que faziam desfavoravelmente com Inês. A Inês sabia que eu não gosto de cenouras, ela disse para uma babá particularmente paciente. A Inês me deixava ajudar a cozinhar. A Inês nunca tentava me fazer parar de pensar nela. Marina, vendo a situação se deteriorar, sugeriu cada vez mais insistentemente que Rafael deveria considerar uma das mulheres que haviam sido apresentadas como potenciais esposas. Giovanna precisa de uma figura materna estável, argumentava ela. Patrícia demonstrou muito interesse em ajudar. Eu odeio a Patrícia, disse Giovanna categoricamente quando ouviu a sugestão. Ela fala comigo como se eu fosse um cachorrinho. Era verdade. Patrícia, assim como as outras mulheres, tratava Giovanna com uma condescendência que a menina, apesar da idade, percebia claramente. Após 2 semanas observando o sofrimento da família que servia há anos, Francisco tomou uma decisão. Não podia mais ficar em silêncio. Na noite de uma quinta-feira, quando Rafael chegou em casa parecendo mais abatido do que nunca, Francisco pediu uma audiência privada. Senhor Rafael, preciso falar com o senhor. É sobre a senhora Inês. Rafael suspirou pesadamente. Francisco, já conversamos sobre isso. Com todo respeito, senhor, não conversamos. O senhor me ouviu plantar algumas dúvidas, mas não ouviu o que eu realmente tenho para dizer. Algo no tom de Francisco fez Rafael prestar atenção. Está bem, o que você tem para dizer? Francisco respirou fundo. Tenho provas de que a senhora Inês foi vítima de uma conspiração. Rafael piscou. O quê? As senhoras que estiveram aqui na gala, Patrícia Montes e as outras, elas planejaram incriminar a senhora Inês. Tenho tudo gravado. O que se seguiu foi o silêncio mais longo da vida de Francisco. Rafael o encarou como se ele tivesse perdido a razão. Francisco, você está dizendo que... Estou dizendo que o senhor foi enganado, que a senhora Inês é inocente e que tenho provas. Francisco retirou o pequeno celular do bolso. Elas confessaram tudo. Posso provar cada palavra. Rafael olhou para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Se Francisco estava dizendo a verdade, isso significava que ele havia cometido a maior injustiça de sua vida. Significava que havia destruído a vida de uma mulher inocente e partido o coração de sua filha baseado em mentiras. Toque, disse ele com voz rouca, e Francisco tocou. Conforme a gravação avançava, Rafael sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Cada palavra das mulheres era como uma facada em sua consciência. Elas haviam planejado tudo meticulosamente, plantado as evidências, orquestrado a descoberta e depois rido de sua ingenuidade. Meu Deus, sussurrou ele quando a gravação terminou. O que eu fiz? Francisco observou em silêncio enquanto seu patrão processava a magnitude da traição e da injustiça que havia sido cometida. Senhor Rafael, disse ele gentilmente, ainda há tempo de consertar isso. Rafael levantou os olhos vermelhos. Ah, como posso desfazer tamanho dano? Como posso olhar nos olhos de Inês depois do que fiz? Começando por provar sua inocência publicamente. Essas mulheres precisam ser expostas pelo que fizeram. Rafael assentiu lentamente, uma determinação sombria crescendo em seus olhos. Você está certo. Elas vão pagar pelo que fizeram. E eu vou encontrar uma forma de me redimir. Pela primeira vez em semanas, Francisco viu um lampejo do homem forte e decidido que Rafael havia sido antes de todo esse pesadelo começar. Rafael passou a noite em claro, planejando não apenas como expor as conspiradoras, mas como reconquistar a confiança de Inês e o perdão de sua filha. Na manhã seguinte, convocou Francisco para uma reunião urgente. Francisco, preciso saber onde a Inês está morando agora. Já me informei, senhor. Ela está na casa de uma tia no bairro São José, trabalhando como professora particular para sustentar-se. Rafael sentiu uma pontada de dor ao imaginar Inês, que havia vivido confortavelmente em sua casa, agora lutando para reconstruir sua vida após a destruição que ele havia causado. Quero que você me leve até lá hoje à tarde, mas primeiro temos outros assuntos para resolver. Rafael decidiu que a confrontação com as mulheres deveria ser dramática e definitiva.
Ele organizou um encontro, usando Marina como intermediária, convidando todas elas para um jantar especial em sua casa. Um jantar? Marina pareceu surpresa quando recebeu a ligação. Rafael, achei que você não estava disposto a socializar. Mudei de ideia. Quero agradecer pessoalmente a todas elas pelo apoio que me deram durante esse período difícil. Marina ficou visivelmente animada. Finalmente, Rafael estava seguindo seus conselhos e se abrindo para as possibilidades que ela havia apresentado. Que maravilhoso! Tenho certeza de que todas ficarão encantadas. Naquela noite, as 7 mulheres chegaram à mansão Braga vestidas com seus melhores trajes, cada uma secretamente esperando ser a escolhida como nova senhora da casa. O ambiente estava elegantemente decorado, velas acesas, música suave, tudo perfeito para uma noite romântica. Rafael as recebeu com charme e cortesia, mas Francisco, observando discretamente, notou a tensão por trás do sorriso de seu patrão. Senhoras, disse Rafael, quando todas estavam reunidas na sala de estar. Quero agradecê-las pelo apoio incansável durante esses tempos difíceis. Patrícia sorriu com satisfação. Rafael, foi um prazer ajudar. Sabemos como deve ter sido doloroso descobrir a verdade sobre aquela pessoa. Ah, sim, a verdade. Rafael caminhou até uma mesa lateral, onde havia colocado o celular de Francisco. É interessante como a verdade pode ser esclarecedora. Algo no tom de sua voz fez as mulheres trocarem olhares nervosos. Na verdade, continuou Rafael, descobri recentemente algumas verdades muito interessantes. Gostaria de compartilhá-las com vocês. Ele pressionou o botão play. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, conforme suas próprias vozes ecoavam pela sala, detalhando friamente como haviam conspirado para destruir Inês. Conforme a gravação avançava, as expressões de satisfação foram gradualmente substituídas por horror crescente. Patrícia foi a primeira a se recuperar do choque. Rafael, você não pode acreditar em evidências de áudio? Rafael a interrompeu com frieza. Interessante. Há algumas semanas vocês me convenceram de que evidências físicas eram irrefutáveis. Agora devo ignorar evidências de áudio? Débora tentou uma abordagem diferente. Rafael, se você gravou nossa conversa privada sem consentimento, eu não gravei nada. Mas alguém que se preocupa genuinamente com a justiça o fez. Rafael se voltou para todas elas. Vocês destruíram a vida de uma mulher inocente. Partiram o coração de minha filha. Me fizeram duvidar de meu próprio julgamento. Rafael, disse Viviane com voz trêmula, você precisa entender nossos motivos. Entendo perfeitamente seus motivos. Orgulho ferido, preconceito social e uma crueldade que eu nunca imaginei que pessoas supostamente educadas pudessem possuir. Carla se levantou abruptamente. Não vamos ficar aqui para ser insultadas. Não, concordou Rafael. Não vão. Vão sair da minha casa e nunca mais voltar. E se alguma de vocês tentar prejudicar Inês novamente e se espalhar em qualquer boato sobre ela, se sequer mencionarem seu nome, eu garanto que essa gravação será entregue a cada jornal, cada emissora de TV e cada site de fofoca da cidade. O grupo de mulheres saiu em silêncio, suas cabeças baixas, suas reputações destruídas pela mesma arma que haviam usado contra Inês, a verdade inconveniente. Com as conspiradoras confrontadas e banidas, Rafael enfrentou o desafio mais difícil: encontrar Inês e tentar reparar o dano irreparável que havia causado. Francisco o levou até uma casa simples no bairro São José, onde Inês vivia com sua tia idosa. Era um contraste gritante com a mansão luxuosa que ela havia chamado de lar por 3 anos. Rafael hesitou na porta, ensaiando palavras que pareciam inadequadas para expressar seu remorso. Como pedir perdão por ter acreditado nas mentiras, em vez de confiar na mulher que havia cuidado de sua filha com devoção? Quando Inês abriu a porta, Rafael ficou chocado com a transformação. Ela havia emagrecido, tinha olheiras profundas e o brilho que costumava iluminar seus olhos havia se apagado. Senhor Rafael, sua voz carregava surpresa e uma dor mal disfarçada. O que faz aqui? Inês, posso entrar?
Preciso conversar com você. Ela hesitou, claramente relutante, mas finalmente abriu a porta. A sala era pequena, mas limpa, decorada com móveis simples e fotos de família. Rafael se sentiu como um intruso naquele ambiente modesto, mas acolhedor. Inês, ele começou, mas as palavras falharam. Senhor Rafael, se veio para ter certeza de que não vou processar ou causar problemas, pode ficar tranquilo. Só quero reconstruir minha vida em paz. A resignação em sua voz foi como um soco no estômago de Rafael. Ele havia quebrado não apenas sua confiança, mas seu espírito. Não vim por isso. Vim porque descobri a verdade. Inês o encarou sem emoção. Que verdade? Rafael retirou o aparelho. A verdade sobre quem realmente colocou aquelas joias em seu quarto. Conforme a gravação era reproduzida, Rafael observou uma série de emoções passarem pelo rosto de Inês. Surpresa, raiva, mágoa e, finalmente, uma tristeza profunda. Então, disse ela quando a gravação terminou, eu estava certa. Foi uma armação. Inês, O senhor acreditou nelas em vez de em mim. Sua voz era calma, mas carregada de dor. Depois de 3 anos me conhecendo, depois de me ver cuidar de Giovanna todos os dias, o senhor escolheu acreditar em estranhas. Rafael não tinha defesa. Você está certa, eu falhei com você de uma forma imperdoável. E Giovanna? Como ela está? A pergunta simples revelou onde estavam as verdadeiras preocupações de Inês. Mesmo após tudo que havia sofrido, ela ainda se importava com a menina. Devastada. Ela não come direito, não dorme bem, rejeita qualquer cuidadora que tentamos contratar. Ela pergunta por você todos os dias. As lágrimas finalmente brotaram dos olhos de Inês. Aquela pobre criança, ela não merecia passar por isso. Nenhuma de vocês merecia, disse Rafael baixinho. Inês, sei que não tenho o direito de pedir, mas você voltaria? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Voltar? Inês finalmente falou. Voltar para uma casa onde minha palavra não vale nada? Onde minha integridade pode ser questionada a qualquer momento? Não seria assim. Eu prometo. O senhor prometeu me proteger quando me contratou. Prometeu que sempre seria tratada com respeito em sua casa. Como posso confiar em novas promessas? Rafael sentiu o desespero crescendo. Porque eu amo você. As palavras saíram sem que ele as planejasse, carregadas de toda a angústia e arrependimento que havia carregado desde sua partida. Inês o encarou com choque. O que disse? Eu disse que amo você. Estou apaixonado por você há meses, mas nunca tive coragem de admitir. E quando as evidências surgiram, uma parte de mim, uma parte covarde de mim, ficou aliviada por ter uma desculpa para não enfrentar esses sentimentos. Senhor Rafael. Não me chame de Senhor Rafael. Me chame de Rafael, por favor, e me diga que há uma chance, qualquer chance, de você conseguir me perdoar. Inês se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ele. Rafael, o que o senhor fez não destruiu apenas minha reputação, destruiu minha capacidade de confiar. Então me deixe reconstruí-la, me deixe provar que mereço sua confiança. E como faria isso? Rafael se levantou e se aproximou, mas não ousou tocá-la. Primeiro, vou limpar publicamente seu nome. Vou fazer com que toda a cidade saiba que você foi vítima de uma conspiração cruel. Segundo, vou passar o resto da minha vida provando que você é a mulher mais íntegra, corajosa e maravilhosa que já conheci. Inês se virou para encará-lo, os olhos ainda úmidos. E Giovanna? Como ela reagiria a isso entre nós? Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Na verdade, foi ideia dela. O processo de cura não foi imediato. Inês concordou em voltar para a mansão Braga, mas com condições claras. Ela seria tratada como igual, não como funcionária. Teria autonomia total sobre a educação de Giovanna. E Rafael teria que provar seu amor e respeito através de ações, não apenas palavras. O reencontro entre Inês e Giovanna foi emocionante. A menina correu para os braços de sua cuidadora com um grito de alegria que ecoou por toda a mansão. Você voltou! Você voltou! Eu sabia que voltaria!
Senti sua falta todos os dias, meu amor, disse Inês, abraçando a menina como se nunca mais fosse soltá-la. O papai disse que você não tinha feito nada de errado. Disse que pessoas más mentiram sobre você. E você acredita no papai? Giovanna olhou para Rafael, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Acredito. Ele disse que te ama. E eu também te amo. E eu amo vocês dois, respondeu Inês, estendendo uma mão para Rafael. Quando ele a pegou, sentiu como se finalmente estivesse completo novamente. Nos dias que se seguiram, Rafael cumpriu sua promessa de limpar publicamente o nome de Inês. Ele organizou uma coletiva de imprensa, onde apresentou as evidências da conspiração, expondo as mulheres que haviam tentado destruir uma inocente. A história causou sensação na cidade. Os jornais estamparam manchetes sobre a conspiração das socialites e a vingança cruel da elite. As mulheres envolvidas se tornaram párias sociais, suas reputações arruinadas pelo mesmo mecanismo que haviam usado contra Inês. Mais importante, Inês foi publicamente exonerada e sua reputação restaurada. Ofertas de trabalho chegaram de toda parte, mas ela já havia tomado sua decisão sobre onde queria estar. 2 semanas após sua volta, numa noite tranquila no jardim, onde tantas de suas conversas importantes haviam acontecido, Rafael fez o pedido que mudaria suas vidas para sempre. Inês, disse ele, ajoelhando-se diante dela enquanto Giovanna observava escondida atrás de uma árvore. Você me faria a honra de se casar comigo? O anel que ele oferecia não era ostentoso. Ele havia aprendido que Inês valorizava a sinceridade mais que luxo. Era simples, elegante, perfeito para ela. Rafael, ela disse com lágrimas nos olhos, você tem certeza? Uma vez casados, não haverá volta. Você terá que enfrentar o julgamento da sociedade, os preconceitos, os comentários. Que venham, disse ele com determinação. Você vale qualquer preconceito que eu tenha que enfrentar. E eu? Perguntou Giovanna, saindo de seu esconderijo. Posso chamar a Inês de mamãe? Inês abriu os braços para a menina. Seria a maior honra da minha vida. Então é sim? Perguntou Rafael, ainda ajoelhado. É sim, respondeu Inês. E quando ele colocou o anel em seu dedo, selou não apenas um compromisso, mas a cura de uma família que havia quase sido destruída pela crueldade alheia. O 3º capítulo se encerrava com a promessa de um futuro feliz, construído sobre a base sólida do amor verdadeiro, perdão e segundas chances. Mas ainda restava o momento mais importante, o casamento que selaria definitivamente essa união improvável, mas perfeita. 3 meses se passaram desde o pedido de casamento, e a mansão Braga fervilhava com os preparativos para o que já estava sendo chamado de o casamento do século pela imprensa local. Mas este não seria um casamento tradicional da alta sociedade. Seria uma celebração que refletiria os valores e a personalidade única do casal. Inês havia insistido em organizar pessoalmente cada detalhe, recusando educadamente os serviços dos organizadores de eventos mais exclusivos da cidade. Ela queria que tudo fosse pessoal, significativo, uma verdadeira expressão de quem eles eram como família. Não quero ostentação, ela explicou a Rafael enquanto planejavam o menu. Quero que nossos convidados se sintam em casa, que vejam nossa história, nossa verdade. Rafael sorriu, observando-a fazer anotações em um caderno simples. 3 meses de vida juntos haviam apenas confirmado o que ele já sabia. Inês era extraordinária não pelos padrões da sociedade, mas pelos padrões do coração humano. Giovanna participava ativamente dos preparativos, suas opiniões sendo ouvidas e respeitadas em cada decisão. Para ela, este não era apenas o casamento do pai. Era o momento em que finalmente teria a família completa que sempre sonhara. Inês, disse ela numa tarde enquanto escolhiam flores, posso ser a dama de honra? Meu amor, você não será apenas minha dama de honra. Você será minha filha do coração. É você quem vai me entregar ao altar para seu pai. Os olhos de Giovanna brilharam de emoção. Era um papel que nenhuma outra criança de 6 anos havia desempenhado, mas era perfeito para eles. Nem todos estavam felizes com a união vindoura. Marina, ainda incapaz de aceitar completamente a situação,
fez uma última tentativa de dissuadir Rafael. Rafael, disse ela durante uma visita tensa, você ainda tem tempo para reconsiderar. A cidade inteira está falando. Alguns de seus sócios estão preocupados. Preocupados com o quê, Marina? Com sua reputação, com o impacto nos negócios, com o que isso pode significar para Giovanna no futuro. Rafael colocou a xícara de café na mesa com mais força do que necessário. Marina, deixe-me ser muito claro. Qualquer pessoa que tenha problemas com minha escolha da mulher com quem vou me casar é alguém com quem eu não quero fazer negócios. Quanto à reputação, prefiro ser conhecido como o homem que escolheu o amor verdadeiro a ser conhecido como alguém que se vendeu por conveniência social. E Giovanna? Giovanna terá como exemplo uma mãe que a ama incondicionalmente e um pai que teve coragem de seguir seu coração. Não posso imaginar lição mais valiosa. Marina suspirou, finalmente aceitando que havia perdido essa batalha. Bem, pelo menos certifique-se de que seja uma cerimônia apropriada. Será perfeita, disse Rafael com convicção, porque será nossa. A lista de convidados refletia a natureza única do casal. Junto com a elite empresarial que Rafael precisava incluir por cortesia profissional, estavam presentes pessoas que realmente importavam. A família de Inês do interior, seus antigos colegas da universidade, professores que a haviam inspirado e funcionários da mansão que se tornaram família ao longo dos anos. Francisco, é claro, tinha lugar de honra. Sem sua coragem e dedicação à justiça, nada daquilo seria possível. Rafael havia insistido que ele fosse seu padrinho, uma escolha que escandalizou alguns, mas que era profundamente significativa para todos os envolvidos. Senhor Rafael, disse Francisco quando recebeu o convite, eu ficaria honrado, mas isso vai causar comentários. Francisco, você salvou minha família. Você é meu herói, e é exatamente isso que quero que todo mundo saiba. A família de Inês havia viajado do interior para a ocasião. Pessoas simples, trabalhadoras, que inicialmente se sentiram intimidadas pela grandiosidade da mansão Braga, mas que rapidamente foram acolhidas pela hospitalidade genuína de Rafael. Minha sobrinha encontrou um bom homem, disse Dona Carmen, tia de Inês, após conversar longamente com Rafael. Alguém que enxerga o coração, não apenas o exterior. O dia amanheceu ensolarado, como se a própria natureza estivesse celebrando a união. A mansão havia sido transformada em um jardim de sonhos, com flores simples mas dispostas com elegância, criando um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor. Inês havia escolhido um vestido que refletia sua personalidade, elegante mas não ostentoso, clássico mas com toques pessoais. Ela estava radiante, não pelo vestido ou pela maquiagem, mas pela felicidade que emanava de cada poro. Você está linda, disse Giovanna, que usava um vestido cor-de-rosa que combinava perfeitamente com o tema do casamento. Está pronta para ser minha mamãe? Nasci pronta para isso, meu amor. No jardim, os convidados se reuniam em cadeiras dispostas em semicírculo, criando uma atmosfera íntima, mesmo com a presença de mais de 200 pessoas. Rafael, elegante em seu smoking, esperava no altar improvisado, sob um arco de flores naturais. Francisco estava ao seu lado, visivelmente emocionado. Nervoso, senhor Rafael. Ansioso, corrigiu Rafael. Ansioso para começar oficialmente minha vida com elas. Quando a música começou a tocar, uma peça clássica que Inês havia tocado ao piano para Giovanna muitas vezes, um silêncio respeitoso tomou conta do jardim. Primeiro veio Giovanna, espalhando pétalas de rosas pelo caminho, seu sorriso iluminando todo o ambiente. Atrás dela, Inês caminhava sozinha, havia decidido não ter alguém para entregá-la, pois estava se entregando por livre e espontânea vontade. Quando Rafael a viu aproximando-se, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela não era apenas bela, ela era a personificação da graça, da bondade, da força. Como havia sido tão cego a ponto de quase perdê-la? Dearly beloved, começou o celebrante, mas imediatamente corrigiu para português ao ver o olhar de Inês. Esta cerimônia seria em português, a língua do coração deles.
Queridos presentes, estamos aqui reunidos para celebrar não apenas a união entre Rafael e Inês, mas o triunfo do amor verdadeiro sobre todas as adversidades. As palavras ressoaram especialmente forte, considerando tudo o que o casal havia enfrentado. Rafael, disse o celebrante, você aceita Inês como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e apoiá-la em alegrias e tristezas, riqueza e pobreza, saúde e doença, pelo resto de sua vida? Rafael olhou profundamente nos olhos de Inês. Aceito, e prometo nunca mais duvidar de seu caráter, nunca mais deixar que vozes externas interfiram em nossa confiança mútua e passar cada dia provando que mereço o presente, que é seu amor. Murmúrios emocionados correram pela audiência. Aquelas não eram palavras convencionais. Eram uma promessa forjada na dor e no arrependimento. Inês, continuou o celebrante, você aceita Rafael como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo em alegrias e tristezas, riqueza e pobreza, saúde e doença pelo resto de sua vida? Inês respirou fundo. Aceito. E prometo perdoar como fui perdoada, amar como fui amada, e construir com você um lar baseado na verdade, no respeito e na compreensão mútua. Agora, disse o celebrante, o casal gostaria de trocar votos pessoais. Rafael tirou um papel do bolso, mas depois o guardou novamente. Inês, eu tinha preparado um discurso elaborado, mas percebo que você merece a verdade simples do meu coração. Ele pegou suas mãos. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrado em salões de baile ou jantares elegantes. É encontrado em manhãs silenciosas, em sorrisos compartilhados, em cuidados dados, sem esperar nada em troca. Você amou minha filha quando ela era apenas uma criança assustada que havia perdido a mãe. Você me amou quando eu era apenas um homem perdido que havia esquecido como ser feliz. Sua voz falhou momentaneamente. Eu quase perdi você por orgulho, por covardia, por deixar que outros definissem o que eu deveria valorizar. Prometo que nunca mais acontecerá. Você é minha parceira, minha igual, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Não havia olho seco na audiência. Inês não havia preparado votos escritos, mas suas palavras saíram diretamente do coração. Rafael, quando você me contratou 3 anos atrás, pensou que estava contratando uma cuidadora para Giovanna. Na verdade, estava salvando 2 pessoas. Uma menina que precisava de amor maternal e uma mulher que precisava aprender que merecia ser amada. Ela sorriu através das lágrimas. Você me deu uma casa, uma família, um propósito. Quando perdemos tudo isso devido a mentiras e mal-entendidos, aprendi que o amor verdadeiro sobrevive até mesmo à injustiça. Você cometeu um erro terrível, mas teve coragem de admiti-lo e corrigi-lo. Essa coragem me mostrou o homem que você realmente é. Ela olhou para Giovanna, que estava ao lado deles com os anéis. Prometo ser não apenas sua esposa, mas a mãe que Giovanna merece, a parceira que você precisa e a mulher que nossa família pode ter orgulho de chamar sua. Após a troca de anéis e o beijo que selou sua união perante Deus e os homens, a família Braga iniciou uma nova jornada. Os anos que se seguiram trouxeram alegrias incontáveis. Giovanna cresceu forte e confiante, segura no amor de seus pais. Rafael construiu um império ainda maior, mas agora baseado em valores sólidos que Inês lhe ensinou. E Inês floresceu como esposa, mãe e mulher, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em seu caráter. Francisco permaneceu parte da família, agora não apenas como motorista, mas como avô honorário, de Giovanna e testemunha viva de que a justiça e a lealdade sempre triunfam. As mulheres que conspiraram contra eles desapareceram na insignificância de suas próprias maldades, enquanto o amor verdadeiro da família Braga se tornou lenda na cidade. Uma história contada às crianças sobre como a honestidade, o perdão e a coragem de amar, além das convenções sociais, podem criar milagres. E assim provaram que nos contos de fada da vida real, não são os títulos ou a riqueza que determinam quem merece o felizes para sempre, mas a pureza do coração e a força do amor verdadeiro. Suas interações são muito importantes para nós.
Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.